Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. Está nos nossos estúdios hoje, depois de algum tempo que ele já esteve aqui conosco, o Dr. Abraão Abdala Filho. Ele é cirurgião vascular e cirurgião cardíaco. E ele vai contar um pouco da história da sua vida. Ele está conosco aqui na cidade de Araras desde 1998, ele me falava há pouco, já então há 16 anos. E nesse período ele esteve aqui, foi para a África, né? Esteve fora do Brasil, inclusive como orientador em cirurgia cardíaca fora, e já retornou há algum tempo. E é com ele que nós vamos falar um pouquinho sobre essa área, sobre a experiência de vida dele e a cirurgia cardíaca, que muita gente tem medo. Quando fala que vai cortar, abrir o peito no meio, né? Muita gente treme nas bases quando tem um diagnóstico que depende disso. Abraão, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, depois de um bom tempo que você esteve aqui conosco e agora retornando aqui. Pois é, Eliseu. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui com vocês novamente, falando um pouco a respeito da nossa experiência, do nosso trabalho. Eu agradeço o convite. Isso aí. Então tá, você falou uma coisa, você chegou aqui em Araras em 1998, né? Isso é, exatamente. E você tinha vindo de Ribeirão Preto, né? Você fez cirurgia cardíaca em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto. Conta pra gente aí. Então, eu me formei já tem algum tempo, né? Certamente mais de 10 anos. Eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, depois vim para Ribeirão Preto, onde eu fiz especialização em cirurgia cardiovascular. E aí, então, como você disse, desde 1998, no final do ano, que eu estou em Araras, né? Já me considero um ararense, meus filhos cresceram aqui. E nós estamos desenvolvendo trabalho em cirurgia cardíaca durante todo esse período, né? E aí, nesse período, a sua história parece que você teve um período, você se ausentou do Brasil, né? E foi para a África, né? A convite lá, de um serviço. E você, inclusive, foi como orientador em cirurgia cardíaca lá, né? Como é que foi isso? Como é que se deu isso? Certo. Então, realmente foi um convite de uma empresa que tinha uma estrutura de cirurgia cardíaca lá, no hospital em Angola, né, capital de Luanda. Era o único serviço de cirurgia cardíaca estruturado no país. E aí eu tive o convite para ir, fui para fazer cirurgias, né? E lá nós tínhamos 2 cirurgiões angolanos em treinamento. Então, o meu papel e de outro colega que estava lá, já estava há uns 5 anos, era de realizar as cirurgias e dar treinamento aos cirurgiões angolanos que tinham vindo de fora, né? Um formado na França, o outro formado em Cuba. E aí fui para ficar 3 anos e acabei me envolvendo com o trabalho e a pedido do grupo, do serviço, acabei prolongando a minha estadia lá. Fiquei em torno de 9, 10 meses. 9, 10 meses. Então, você foi para ficar 3 meses... Exatamente. 3 meses e ficou 9, 10 meses. Você falou 3 anos, né? Não, 3 meses. Você foi para 3 meses e ficou 9, 10 meses, né? E, assim, você acha que valeu a pena? Foi muito perigo lá, muita gente vê a África como um continente, né? Com todos aqueles problemas de etnias lá e tudo. Foi tranquila a estada lá? Ou... Não, foi tranquilo, assim. É lógico que, a princípio, né? Quando você fala que vai para a África, dependendo do país que você vai, e sempre há uma preocupação com segurança, né? Há uma preocupação com doenças, porque é um país que está começando a desenvolver agora, e então tem que se ter muito cuidado realmente, né? Nós, graças a Deus, eu e a minha esposa não tivemos e os amigos lá, não tivemos problemas com segurança, mas tinha um pouco de receio, até a gente se adaptar, se ambientar, né? Os filhos você deixou? Os filhos ficaram. Estudando, né? Ficaram, né? Mas com a sua volta, né, Abraão? Então eu sei que agora você, aqui em Santa Casa, está contando com mais um serviço de cirurgia cardíaca chefiado por você. E aí surgiram outras oportunidades em que você encampou e hoje você também está dirigindo um serviço de cirurgia cardíaca, mais um, né? A Santa Casa já tinha um e agora você está, parece que ligado à Paulista, né? Sim. Realmente, hoje nós temos 2 serviços de cirurgia cardíaca em Araras. Um é o grupo antigo com o qual eu trabalhava e agora um novo grupo que eu acabei de estruturar nos últimos meses, ligado a colegas de São Paulo. Então nós somos um grupo que vem também da Paulista, colegas que operam lá em São Paulo, nos grandes hospitais de São Paulo. Sim. E aí vocês começaram e já tem feito já bastante cirurgias? Já. Nós começamos a operar se eu não me engano, em abril ou maio do ano passado.
E aí, como um grupo novo aqui na cidade, iniciando, né? Apesar de eu estar aqui trabalhando há 15 anos, né? Mas agora, como eu disse, somos em 2 grupos. E nesse período nós estamos operando regularmente, né? Como fazia antigamente com o grupo anterior. E estamos operando todos os casos de rotina de cirurgia cardíaca sem restrição. Tá. O acesso ao vamos dizer, ao seu grupo, assim, no caso de cirurgia, convênio, SUS particular, como é que tem sido essa dinâmica? Vem de outras áreas da região aqui de São Paulo? Como é que... na verdade abrange tudo isso, né? O fluxo de pacientes vem tanto de convênios, né, de convênios da cidade e alguns convênios da região, como do Sistema Único de Saúde também, da cidade e da região em que a cidade tem credenciamento, né, tem as cotas. Então nós recebemos os doentes ligados ao Serviço Único de Saúde no consultório, atendemos esses pacientes no consultório e aí eles são levados à cirurgia cardíaca pelo SUS, como era feito antigamente. Dada essa introdução, contada essa história do doutor Abraão, que então retornou a estar conosco depois, já desde 98, mas essa passagem pela África. Abraão, cirurgia cardíaca, né? Dias desses eu trouxe o Daniel Potero, que vocês bem conhecem, que é endovascular, né? E tudo, e a gente falava dos benefícios e tal. Mas a cirurgia cardíaca, ainda peito aberto, ela ainda é uma realidade, tem muitas indicações. Como é que está assim, com esse avanço, né, dos procedimentos endovascular, que é o Daniel hoje, né, um serviço estruturado, mas assim, diminuiu bastante, como é que está o fluxo, né, estatístico, como é que está as indicações da cirurgia aberta ainda, de peito aberto, né? Na verdade, a cirurgia minimamente invasiva, que é uma tendência hoje em todas as áreas e é também na cirurgia cardiovascular, ela vem se desenvolvendo bastante e tem realmente diminuído o número de cirurgias de peito aberto, né? Cirurgias abertas tem diminuído o número por conta da necessidade de oferecer ao paciente um tratamento menos invasivo. Então, por exemplo, as cirurgias de revascularização do miocárdio, conhecida como cirurgia de ponte de safena, que até algum tempo atrás eram feitas todas abertas. Hoje uma grande parte é feita com catéter, com implante de stent. Então, que é muito menos invasivo. Mas apesar desse tipo de cirurgia pouco invasiva estar ganhando campo, ganhando terreno de forma bastante significativa, ainda existem bastante pacientes que têm indicação de cirurgia cardíaca aberta. Então, nós continuamos operando, né, com um fluxo, se você comparar com 10 anos atrás, 15 anos atrás, é um fluxo menor, lógico, mas com muitas indicações ainda. Eu sei que talvez tecnicamente, talvez você não vai conseguir explicar tudo aqui, mas eu sei que tem muita gente em casa que fala, mas e aí? Chega lá o doutor Abraão, tem que fazer cirurgia e vai ter que abrir o peito. Será que tem chance de... que critérios, que aspectos, vamos dizer, você poderia, assim, de uma forma bem simples, né? Que as pessoas estão em casa, poderiam ter essa noção, assim, quando que às vezes não tem jeito, tem que ser peito aberto, ou que fatores que podem interferir nessa indicação? Bom, para se escolher qual tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido, se é uma cirurgia aberta, uma cirurgia minimamente invasiva, por catéter, por exemplo, nós temos que levar em conta vários fatores, né? Um fator primordial é a anatomia do paciente, né? O aspecto por exemplo, na cirurgia de revascularização, o aspecto da lesão, quantos vasos estão doentes, em que ponto tem as obstruções, porque em alguns locais às vezes a cirurgia por catéter, ela tem um risco maior de complicação do que de resolver efetivamente o problema do paciente. Então, as doenças de base, como diabetes, por exemplo, é uma doença que degenera muito a artéria do coração, né? Aquela veinha que leva sangue para o coração. Então, o diabetes é uma doença que promove uma degeneração difusa dessas artérias. E, às vezes, a cirurgia com catéter não é possível. Lesões em tronco de coronária esquerda, que ainda é uma região que, em alguns lugares, a cirurgia é realizada por catéter, mas nem em todos os lugares, e assim por diante. Depende do aspecto do paciente, da lesão do paciente, da anatomia. Tem também as cirurgias valvulares, né? Que agora se faz também uma porcentagem nas cirurgias de válvula aórtica, por exemplo, uma porcentagem é feita com catéter.
que também tem que ser levado em consideração o aspecto do paciente, o risco do paciente ser submetido a uma cirurgia aberta, o risco-benefício e a anatomia, se é viável ou não a cirurgia por catéter. Então, esses aspectos têm que ser levados em conta. A revascularização do miocárdio, né, em função da obstrução da coronária, ainda assim, é uma grande parte de indicações da cirurgia cardíaca. A minha pergunta é para você, quanto tempo, vamos dizer assim, essa revascularização, ou a revasc, como vocês usam abreviando, né, a coisa, dura uma cirurgia dessa? Que a gente vê falar, isso aí tem 10 anos, isso aí, e coisas que a gente sabe que tem alguns pacientes que abreviam esse tempo em função de dieta e outros fatores que a gente sabe que pode interferir no tempo de uma duração, a durabilidade de resultado dessa cirurgia. A cirurgia aberta. Sim. Tá. A cirurgia aberta ela tem alguns aspectos interessantes. Por exemplo, dependendo do tipo de enxerto que nós colocamos, ela tem historicamente uma durabilidade maior. Então, por exemplo, a ponte de mamária, que é uma artéria do tórax, a artéria torácica interior, é o padrão ouro, a principal anastomose, né, a principal revascularização que nós fazemos. Essa artéria colocada na principal artéria do coração, ela tem uma tendência a durar 20 anos ou mais do que isso. Então, é uma cirurgia que normalmente nós não nos preocupamos com o tempo porque ela vai durar. Que a mamária é uma artéria, né? Que é uma artéria. E porque tem a safena também, né? Sim. Aí, por outro lado, quando nós usamos a veia safena, que é uma veia retirada da perna, essa ponte, né, que é a ponte de safena, como é conhecida, ela tem uma durabilidade menor. Né? Assim, estatisticamente, hoje, ela pode fechar com 30 dias, mas pode levar 15 anos. Então, estatisticamente, nós encontramos pontes funcionando em torno de 10 anos, mais ou menos. Então, de 5 a 10 anos, efetivamente. Isso depende muito dos cuidados do paciente. Isso que eu ia te perguntar agora, exatamente. Então, aquele paciente que opera, que faz ponte de mamária, faz ponte de safena, faz ponte de artéria radial, que é uma outra artéria que nós usamos, esse paciente, se ele após a cirurgia, ele se conscientiza de que precisa mudar o estilo de vida, precisa parar de comer gordura, parar de comer fritura, precisa controlar a sua pressão arterial, precisa controlar o seu diabetes, precisa fazer exercício. Então, o paciente que se conscientiza desses cuidados e acompanha com esses cuidados, esse paciente tem uma durabilidade maior da cirurgia. Seja a cirurgia aberta, seja a cirurgia por catéter, isso interfere na evolução do paciente. Esse paciente nós sabemos que vai ter uma longevidade bem maior. Agora, o paciente que opera e volta a cometer os mesmos erros que tinha antes, sedentarismo, obesidade, falta de atividade física, de um modo geral, uso de cigarro, diabetes mal controlada, pressão arterial mal controlada, esse paciente vai complicar cedo. Mesmo assim, as pontes de mamária vão perdurar, mas as outras pontes, elas terão uma vida mais curta. Pena que a mamária só pode ser uma, né? Você pode dividir. Na verdade, nós temos duas artérias, né, torácicas internas, a direita e a esquerda. Então, nós podemos usar as duas e em uma delas nós podemos fazer duas pontes, quando a anatomia permite. Sim. Então, às vezes dá para fazer só de mamária, que é o padrão ouro, como você falou, né? É o padrão ouro, exatamente. Certo. Abrão, e com esses cuidados, como você bem falou e tudo, mas às vezes pode acontecer de 10 anos, 15, como você falou, medicina nada a gente pode garantir 100%. A reoperação peito aberto, ela é viável, quer dizer, tem mais risco? É uma coisa que eu sei que, graças a Deus, é poucas coisas, mas as pessoas que estão em casa têm curiosidade de saber, mas e se precisar abrir? Pode abrir, tudo bem? O que vai usar depois, se já usou a safena? Certo. É uma questão bastante interessante. O paciente, quando precisa reoperar, ou melhor, quando ele tem um novo evento, né, tem isquemia ou tem um novo infarto depois que já operou, depois de alguns anos, ele obstrui uma ponte ou uma artéria nativa que não tinha sido revascularizada, esse paciente pode ser reoperado, sim. As reoperações existem, é lógico que elas têm um risco aumentado, né, um risco maior de sangramento, um risco maior de complicações, porque nós mexemos numa região que já foi mexida, já foi operada. Fibrosada, tem cheia de fibrose, de aderências, então esse paciente tem um risco um pouco maior, da cirurgia um pouco mais longa. Tem o problema dos enxertos, né? Normalmente
A safena é uma veia muito longa, nós temos nas duas pernas, então nós podemos usar em várias vascularizações. Agora, um aspecto que facilitou muito hoje em dia para nós é que as revascularizações, normalmente elas têm sido evitadas por causa da angioplastia. Então, muitas vezes o paciente reinfarta ou entope uma outra artéria e ele tem a opção hoje do cateterismo com angioplastia e não precisar reabrir. Então, isso é o que mais tem ocorrido hoje. E aí a minha pergunta é justamente essa. A angioplastia, ela pode ser feita em um paciente que fez a revasc? É possível também? É possível, tudo depende da anatomia do paciente. Então, quando nós revascularizamos, nós não colocamos ponte em todas as artérias. Nós colocamos pontes nas principais artérias, onde tem maior gravidade, maior risco para o paciente. As outras artérias, ou o leito nativo, ou seja, a frente, ou mesmo antes da anastomose da ponte, esse leito nativo, que é o próprio leito da artéria, se ele volta a entupir, pode ser feita uma angioplastia e recanalizar com o stent. Sim, mas a minha pergunta foi, aonde foi feita a anastomose? Essa não, aí já... Normalmente na anastomose não se mexe, normalmente. Se mexe. Perfeito. Com algumas exceções. Ok. Falando um pouquinho das válvulas que você falou, a gente me lembra, né, aquelas válvulas mais antigas, mais barulhentas. Hoje houve uma evolução na tecnologia de materiais e tudo. O que você me fala das válvulas? Queria saber um pouquinho. Então, as válvulas, nós temos, basicamente, nós temos 3 opções em cirurgias valvares. A primeira opção é a plástica da válvula, que é realizada em grande monta, né, nas válvulas mitrais. Então, a primeira opção é as plásticas. Depois nós temos a troca da válvula por válvula biológica, que é feita de tecido de porco, pericárdio de boi. Então, tem algumas opções. Elas são montadas num anel e é retirado o pericárdio, por exemplo, de boi, preparado na indústria e montada a válvula. Essa válvula nós implantamos e ela é totalmente silenciosa, essa não faz barulho. A limitação é que ela tem uma durabilidade menor. Então, uma válvula de boa qualidade vai durar 10 anos, 15 anos, tem até umas mais recentes que duram até 20 anos aí em alguns trabalhos, 20 e poucos anos. Mas essas são válvulas biológicas, são silenciosas. A outra opção são as válvulas de metal. As válvulas de metal vieram evoluindo muito nos últimos anos realmente, então hoje nós temos válvulas muito boas, com folhetos muito bons, que realmente fazem um cliquezinho, né? Fazem um barulhinho quando fecha, porque é metal com metal. Mas isso realmente hoje em dia é muito pouco levado em conta, porque a tecnologia tem melhorado bastante. E essa é para a vida toda? Ela é feita para não dar problema. Sim. Né? Lógico que eventualmente nós temos que mexer, mas normalmente ela é feita para durar a vida toda. E a terceira, você falou em 3 tipos? A primeira é a plástica. A plástica, né? Tá certo. Isso, é a plástica, que é a correção do defeito da válvula. Sim. Né? Então, quando nós nos deparamos com uma válvula que tem um vazamento ou tem uma estenose e essa válvula é passível de correção cirúrgica, aí nós corrigimos a válvula, fazemos uma plástica e não colocamos prótese. Você falava dessa evolução das válvulas e tudo, né? E eu te perguntasse também, a própria cirurgia de peito aberto evoluiu. Eu me lembro, quando eu era estudante, você também, que você já tem um bom tempo aí, que começou, as cirurgias eram muito demoradas, falava em cirurgias de 10 horas, 12 horas, né? É claro que a gente sabe que houve a técnica foi desenvolvida e tudo, a metodologia hoje, a gente sabe que cirurgia, principalmente a cirurgia cardíaca, ela tem pontos, né, essenciais que têm que ser cumpridos nessa dinâmica. O que você me diz, assim, até da sua época, de 98, quando você chegou agora para 2014, né, há fatos interessantes que você poderia relatar para a gente nessa evolução da cirurgia, enfim, levando, claro, consequentemente, mais qualidade de vida do paciente, garantia de um transoperatório mais seguro. O que você me fala, a própria circulação extracorpórea, o que você falasse um pouquinho sobre isso? Tá. Alguns pontos são importantes na cirurgia cardíaca, né, para que a gente possa preservar a qualidade de vida, como você mesmo disse, do paciente no pós-operatório. E a cirurgia cardíaca tem crescido, tem desenvolvido bastante, voltado para essa finalidade. Nós vemos, por exemplo, a circulação extracorpórea e a proteção do coração.
né? Isso desenvolveu muito, né? Vem crescendo muito, vem se aprimorando na última década, nas últimas 2 décadas. E hoje nós conseguimos proteger muito mais o coração durante a cirurgia, com parada cardíaca. Então nós temos hoje como proteger melhor esse coração, dá para ele condições de ele voltar a bater assim que a cirurgia vai se encerrar. A circulação extracorpórea também se desenvolveu bastante. Então hoje nós conseguimos ter sob controle tudo aquilo que o doente precisa em termos de circulação, de pressão, de substratos, né, sanguíneos para poder manter o coração e a vitalidade dos órgãos, né? Então isso se desenvolveu muito. O tempo de cirurgia é uma coisa também que fez bastante diferente, como você disse, nas últimas décadas. As técnicas foram se desenvolvendo, então hoje, além de uma proteção do coração melhor, hoje nós temos uma técnica melhor, né, mais acurada. Então nós podemos operar, por exemplo, as cirurgias cardíacas hoje, quanto tempo elas demoram? Depende logicamente depende da cirurgia que você vai fazer, mas tem cirurgias realizadas com 1h30, 2 horas. Tem cirurgias que levam até 6 horas, 4 horas, 6 horas. Depende da complexidade do que se está operando. Às vezes nós vamos operar um paciente que você faz 3 cirurgias em uma. Então você revasculariza, né, põe ponte, troca a válvula, às vezes corrige um aneurisma, corrige a aorta. Então a complexidade também aumentou muito e o tempo está de acordo com o grau de complexidade da cirurgia. E a minha pergunta justamente foi nesse sentido, porque quando fala em cirurgia cardíaca, todos nós trememos um pouquinho na base, né? Mexer com o coração, né? Parece que o coração é o centro da nossa vida, né? E o tempo de cirurgia, aquilo tudo, e hoje eu tenho visto realmente no hospital, às vezes o paciente operando 2 dias, 3 dias depois já está UTI um dia, depois já, quer dizer, inclusive a alta para casa tem sido bem precoce, né? Ou seja, a recuperação... Sim. Então, o desenvolvimento de uma técnica melhor, de uma proteção melhor, isso oferece para o paciente uma recuperação mais branda, né? Então, hoje a rotina o paciente fica de 36 horas, no máximo a 48 horas na unidade de terapia intensiva, daí ele já vai para o quarto deambulando, indo ao banheiro, ali se alimentando, e com 5 dias de pós-operatório, hoje nós damos alta com toda segurança. Quer dizer, hoje a cirurgia cardíaca não é aquela coisa, talvez um bicho-papão do passado, que as pessoas, né, em que inclusive muitas vezes alguns iam a óbito na própria cirurgia, né, quer dizer, isso caiu muito, estatisticamente melhorou muito as técnicas, o material, tudo isso, hoje você, como cirurgião cardíaco, você pode falar isso. Sem dúvida nenhuma, tudo melhorou, inclusive material, exatamente. Técnica melhorou, material melhorou, medicamentos, então tudo isso está melhor. Hoje nós temos, por exemplo, a fisioterapia, que é uma coisa bastante importante no pré-operatório do paciente. Os pacientes que nós lançamos mão da fisioterapia, ele tem uma recuperação mais rápida, tem um índice de complicação menor. Então, assim, são várias coisas que ao longo do tempo nós fomos aprendendo e incorporando na cirurgia. Você diz a fisioterapia respiratória. Ele aprender a respirar depois da cirurgia, porque dá dor, né? A dor ainda no externo aqui, ela ainda continua. A dor é interessante que ela, para você ter ideia, por exemplo, a dor da cirurgia cardíaca, que nós abrimos o externo, que é esse osso do meio, ela é menor do que quando nós fazemos uma toracotomia lateral, ou menor do que a cirurgia abdominal, por exemplo. Então, mas existe e restringe um pouco a respiração. E aí, voltando à fisioterapia, na verdade, ela prepara o paciente, ela limpa o pulmão do paciente antes, ensina o paciente a respirar e ela ajuda no pós-operatório, fazendo com que esse paciente, já treinado, né, volte a ter uma respiração mais fisiológica, diminuindo o risco, por exemplo, de pneumonia, de atelectasias, ou seja, de complicações respiratórias. Isso deve ajudar muito os tabagistas, os fumantes. Sem dúvida nenhuma. Ajuda bastante. A área de criança, vocês já têm operado também cirurgia cardíaca infantil, assim, de crianças, casos? Não, aqui em Araras não. Aqui em Araras, desde 98, que nós não operamos crianças. Já operamos algumas crianças, mas assim, cirurgias como de recém-nascido nós já fizemos aqui para ligadura de canal,
canal arterial, que é uma cirurgia que não precisa de extracorpórea, rápido, e o pacientinho logo está na UTI de novo. Operamos alguns pacientes de 13 anos acima, mas abaixo, cirurgias com extracorpórea, cirurgias complexas, nós não operamos, porque a cidade, o hospital não oferece estrutura. A estrutura para cirurgia infantil é muito cara, é uma estrutura bastante diferenciada. Então, não é só a equipe cirúrgica, é multidisciplinar. Então, aqui em Araras a gente ainda não faz. Então, gente, vocês estão em casa, vocês viram esse bate-papo gostoso aqui com o Dr. Abraão Abdala Filho, cirurgião cardíaco e vascular, sobre essas questões que muitas vezes existem muitos mitos, muitas histórias, muitas pessoas acham, né, sobre a cirurgia cardíaca. Vocês estão vendo que não é uma cirurgia, claro, como qualquer cirurgia que a gente fica preocupado quando tem que ser feito, mas ele demonstrou aqui, mostrou para a gente que houve uma evolução de técnicas, material e muitas outras coisas que hoje tornaram uma cirurgia mais tranquila. Você não precisa, se você que está em casa, de repente, você que precisa, seu pai, um familiar seu, você pode hoje lançar mão, então, esse serviço que nós temos aqui em Araras, que é do Dr. Abraão Abdala Filho. Então, Abraão, só para você estar em casa, eu queria que você pudesse estar falando aí sobre, assim, aqueles que desejarem, de repente, no seu consultório, né? Como é que... Você já falou, mas reforça aí um pouquinho. Assim. Então, nós atendemos no consultório, consultório da Clínica Cardiovascular, nós atendemos os pacientes de convênio, e atendemos os pacientes do SUS. Os pacientes que necessitam de cirurgia pelo SUS, eles marcam no consultório, são atendidos pelo SUS, não pagam consulta, né? E vão ser operados pelo SUS. Os pacientes de convênio seguem a rotina do convênio. A guiazinha, tudo. Guia e tudo na rotina. E os pacientes particulares, obviamente, também seguem a mesma rotina. Então está aí, inclusive, porque muita gente achava que o Dr. Abraão tinha ido embora, não tinha voltado. Então eu tenho certeza que muita gente hoje assistindo o programa, o Dr. Abraão voltou, já está aqui. Então já há quanto tempo agora? Seu retorno? Um ano já. Um ano já está aqui. E Abraão, não só na cirurgia cardíaca, como você também, como vascular, você tem atendido outros casos clínicos, né? Sim. Então, quer dizer, não é só na cirurgia cardíaca que você está atuando, né? Não é só. Nós continuamos fazendo o atendimento que fazíamos de rotina. Cardiológico, né? Isso. E as cirurgias vasculares, nós temos feito as endovasculares. Sim. Cirurgias endovasculares de aorta abdominal, de tórax e as artérias de modo geral. A cirurgia vascular nós já fazíamos há algum tempo. Sim, né? Nós começamos há uns 3 ou 4 anos, 4 anos atrás. Depois eu fui para a África, então esse período ficou um hiato e agora nós voltamos e temos realizado as endovasculares, correção de aneurismas com endoprótese, de rotina também. Então fica aí também essa informação da disponibilidade do Abraão com outras cirurgias na área vascular. E até a proposta, Abraão, se for o caso, eu vou até te convidar aqui numa outra ocasião. Aquela cirurgia da hiperidrose, né? Que é a cauterização do nervo. Você tem feito, que eu sei que uma época eu vi você fazendo com o doutor Humberto, falecido, doutor Humberto, né? Sim. Você tem feito aqui? Sim, temos feito de rotina. As cirurgias para simpatectomias, né? Sim. Simpatectomias torácicas por vídeo. Nós temos feito de rotina. Então fica essa informação também, porque dias desses eu tive até um paciente me procurando, sabendo, e eu até indiquei você, porque eu falei, eu acho que o doutor Abraão está fazendo. Mas, porque na época o doutor Humberto, que foi pioneiro, começou aqui exatamente. Essa cirurgia, então aquelas pessoas também têm problema da hiperidrose, e eu vou convidar você, Abraão, então, para você vir numa outra ocasião, a gente bater um papo sobre hiperidrose e de repente fazer um filmezinho para mostrar, já que é uma área que você atua e que eu acho que só você aqui, pelo que aqui em Araras e na região, né? Você que está fazendo. Abraão, o tempo passou rápido aqui, já acabamos o nosso tempo aqui. Eu só quero te agradecer a colaboração aqui, de estar participando conosco hoje e também de poder realmente estar te reinserindo aí no contexto de Araras, o pessoal saber que você voltou, que está atuando aí nessas áreas. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Tá bom, obrigado pelo convite, vai ser um prazer vir na próxima vez. Ok. Você que está em casa, gostou da entrevista, quer ouvir de novo alguma coisa que passou, o nosso programa é hoje, às quartas-feiras, às 19h45, né, 15 para as 8 da noite, mas tem reprise, sexta-feira, às 18h15. Então você pode ver, ou se não, pelo YouTube. Nós estamos publicando as nossas entrevistas. Ó, vocês estão vendo aí? youtube.com Eliseu Martins, você também pode acessar, até algumas outras. Como eu tenho muitos anos já de programa, então nós estamos aos poucos inserindo as diversas entrevistas que nós já fizemos aqui através da Rede Opinião TV. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.